Então vamos lá, então. Segundo centro de força. Então vamos, o que é esse segundo chakra? Segundo chakra, ele se localiza 2 dedos abaixo do umbigo. Nessa região aí do baixo ventre nas mulheres. Nos homens, conhecido como parte inferior do abdômen. Qual o nome dele mesmo, velho? Tem um nome difícil e tem muitas pessoas que chamam de umbilical, né? Swadhisthana. Ou também chakra sexual. Chakra O umbilical sexual é bem na também. região do estômago, propriamente dito. Que pega umbigo, estômago e tudo mais, que é o da semana que vem. Sim. Para quem está chegando agora e não sabe sobre as lives, eu até fiz alguns stories sobre isso hoje, né? Por que a gente está fazendo essa transmissão, passando por cada chakra, né? Uma vez por semana. Quando a gente fala em despertar da consciência e desenvolvimento humano, a gente traz os ensinamentos, né? Das filosofias mais antigas, dos nossos ancestrais, do estudo desse corpo, que a gente tem muito que aprender com ele, com a natureza, o que esses símbolos significam, são esses arquétipos dos chakras do corpo, o que significa cada órgão, como desbloquear, e falando desses 7 principais chakras, que são fundamentais para o nosso desenvolvimento, a gente precisa ir começando da base, que a gente fez semana passada, e ir subindo, que é o que a gente chama de Kundalini, até chegar na nossa consciência. Então, conhecer os chakras, conhecer o corpo humano, é se conhecer, é autoconhecimento, é expansão. A gente precisa ir liberando esse caminho todo, esse processo com o nosso corpo, esse micro, para se conectar com o macro, né? Ainda mais para essa quarentena agora, para esse momento que a gente está vivendo. Como expandir? Como me conhecer de fato? Saber o que ainda está me bloqueando, me deixando cansada, onde eu ainda estou pecando nas escolhas, que eu não consigo acessar um lugar de bem-estar, né? O que está em desequilíbrio? E começar a refletir sobre essa existência, sobre essa conexão, sobre as nossas próprias histórias, sobre a nossa base também. E nesse chakra, a gente vai falar muito sobre emoções, né, Vera? E dá para falar de tanta coisa quando a gente fala em emoção, em sentir. Justamente. Esse centro de força, ele lida com o sexo, com o desejo, o prazer por relacionamentos, pela família, pelas amizades, por pertencer a um grupo de trabalho, realizar o que a gente gosta, enfim, lida com prazer, com todos os tipos de prazer. É muito legal falar isso, né? Porque é um chakra que muitas pessoas pensam que é só o sexo, né? E o que é o sexo? A gente precisa desconstruir um pouco sobre esse sexo. Não é só o relacionamento que eu tenho com o meu parceiro, com a minha parceira, mas é o quanto eu estou aberto para receber esse amor, para dar esse amor. O sexo é a procriação, né? E esse sentir, o libido dessa parte, desse chakra, não é só o libido sexual. Esse desejo, eu entendo muito como desejo também de existência, de eu vou acordar, qual é o meu propósito, do que eu vou me nutrir, é minha conexão com tudo que existe, que também tem o sexo, né? Ligado. Justamente, é bem isso mesmo. E quando se fala em prazer, existem tabus muito grandes, crenças muito grandes, que foca simplesmente só no prazer sexual. E esse centro de força, o que acontece? Ele é tão importante, que é dali que nós extraímos a energia para realizar atividade física, para poder trabalhar, para poder o prazer sexual, para pintar um quadro, para desenhar, para escrever, para estudar, enfim, para tudo. Ele está ligado à criatividade também? Sim, a criatividade. Então, como eu vou criar, o que eu vou criar, eu também preciso entender como que está as minhas relações, né? Justamente. O meu amor próprio,
O que eu estou... E o amor próprio, Vera, quando eu falo em me amar, é o primeiro passo para a gente conseguir amar o outro e se conectar com o outro, né? Sim. E através dessa energia, desse libido que me desenvolve, eu consigo criar mais coisas. Justamente, é bem isso mesmo. O que mais está relacionado a esse chakra? Esse chakra, ele lida com a fase da puberdade nas crianças. Nos adolescentes, propriamente dito, que vai saindo da segunda infância ali. Vocês vão me dar licença que está tocando muito interfone. Pode ir falando. Então, ele lida com a fase da puberdade, dos desejos, do conhecimento pelo novo, dos novos relacionamentos. O pessoal está falando que a imagem não está muito legal, não sei se melhorou, mas para mim aqui tá normal. Agora dá uma olhadinha aí, ver se está normal. É que a internet hoje realmente ela não está muito legal. Então, como eu estava falando para vocês, esse chakra, esse centro de força, ele lida com a puberdade, com toda essa fase aí do desejo, entendeu? Do desejo sexual, do desejo pelo novo, do conhecer o novo. O meu professor, quando ele explicava sobre os chakras para nós, ele diz o seguinte: essa fase é a fase da gente literalmente sair da casinha. E aí ele fala assim, o adolescente é normal sair da casinha. Aí quando ele chega lá para os seus 20 e poucos, 25, 26 por aí ele começa a sentir o desejo de voltar para a casinha novamente. E a gente tem que respeitar esses limites, porque faz parte de um processo, faz parte do crescimento. Não tem nada de errado, tá tudo certo. Eu vi muito lendo sobre isso, que esse chakra está ligado a essa fase da puberdade. E como está ligado com esse desejo nosso de se identificar com o mundo, de se relacionar, né, de buscar uma profissão. É nesse momento também que a gente fica com esses questionamentos todos. Justamente, é nessa fase que o desejo sexual ele está extremamente latente. E aí o que acontece? Se você não souber dominar esses instintos dentro de nós, não é errado, não é errado sentir desejo sexual, sentir prazer e tudo mais. Mas essa fase é uma fase onde a gente recebe muito impulso, muito desejo sexual, justamente para quê? Para a gente poder estudar, para a gente poder buscar o conhecimento, para a gente aprender. E se você gasta esse desejo de outras formas, e extremamente exagerado, seja esse com substâncias nocivas para o nosso corpo, seja ele com sexo desequilibrado, ele vai desequilibrar esse centro de força. E você vai ter uma dificuldade muito grande no aprendizado. Uhum. E é isso que acontece na maioria das vezes, né? Com a maioria das pessoas. Sim. Esses de força, eles são desequilibrados, até porque nós somos poldados no nosso desenvolvimento, né? Linkando um pouco com a psicologia, com o desenvolvimento humano, conforme a gente vai crescendo, a gente vai construindo a nossa personalidade, as nossas crenças. E Sim. muitas vezes, né, a gente recebe muitos implantes externos que a gente vai se fechando, nosso centro, a nossa criatividade, a nossa espontaneidade, né? O nosso poder de escolha, ele vai se fechando porque os nossos pais nos ensinam alguma coisa, a sociedade prega alguma coisa, e a gente vai perdendo todo esse poder e vai travando. E os chakras, Vera, a gente pode até falar que eles vão se desenvolvendo também conforme a gente vai crescendo, né? Conforme a gente vai construindo a nossa personalidade. Justamente, é bem isso mesmo. Conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai amadurecendo, esses chakras também, eles vão ganhando toda essa energia, todo esse impulso, toda essa força. E aí o que acontece? Nessa fase propriamente dita, que é a fase de interagir não somente com a família, é a fase também que representa todo esse processo de maturação, de manutenção da vida, de reprodução da vida, né? Porque esse chakra, ele lida com todo esse processo de sede de nascimento. E um sentimento que, aliás, dois sentimentos, eu digo que bloqueiam demais esse centro de força, é a culpa e a dificuldade que nós temos de nos perdoar. É um sentimento de autopunição, de autoflagelo muito grande que nós temos dentro de nós,
E muitas vezes nós não sabemos de onde vem isso. E muitas vezes esses sentimentos eles podem estar relacionados com a nossa ancestralidade. Porque há muito tempo atrás, o que acontecia? Até hoje também a gente vivencia muito isso. De que tudo é pecado, de que não pode, que é errado sentir desejo sexual. E aí esse chakra ele vai simplesmente trancando completamente. Ele vai atrofiando, e aí onde a pessoa tem aquela sensação de falta de energia, de cansaço físico, mental, energético, apatia, ela não tem ânimo para nada. Às vezes nem para praticar uma atividade física, nem para trabalhar. Uhum. Eu sempre brinco, eu falo assim, que essa energia do prazer é como se fosse um cano de água. Se esse cano não tem nenhum furinho, o que acontece? A água vai pegar lá na torneira, show de bola. Você vai conseguir fazer tudo o que você quer na sua vida. Estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, prosperar, ter um bom relacionamento, ter uma família, show de bola. Mas se esse cano estiver cheio de vazamento, o que acontece? A hora que chegar lá na torneira, praticamente vai ficar muito pouca água. E aí é onde você não tem energia suficiente para fazer nada no seu dia a dia. Isso quando a gente não acaba prendendo esse prazer dentro de nós. Porque a gente pode prender esse prazer dentro de nós em várias partes do corpo. Por exemplo, se você prende o prazer por um sentimento de raiva, você pode ter problemas de fígado. Se você prende o prazer na região ali dos intestinos, você pode ter constipação intestinal. Se você prende essa energia do prazer ali naquela região do útero, ovário, vagina, você pode ter problemas nessa região. Então, quer dizer, a gente tem que, no nosso dia a dia, observar para onde nós estamos direcionando essa energia do prazer. Se você prende essa energia ali na região do estômago, você tende a sentir uma ansiedade muito grande, uma vontade muito grande de comer doce, de comer, e é onde você vai ganhando peso, vai engordando, e muitas vezes isso está relacionado com o sentimento de rejeição. Uhum. E onde dá esse monte de probleminhas que às vezes a gente nem imagina. Você está lá querendo perder peso, você está lá querendo mudar a sua realidade, vai na academia todo dia, faz um monte de atividade física e você não consegue emagrecer, você não consegue parar de comer, você sente uma vontade gigantesca de comer doce. Por quê? O doce, propriamente dito, na medicina indiana a gente aprende o Ayurveda, que o doce constrói tecidos. Mas não é esse doce do açúcar, daquele pudim gostoso, daquele sorvete que vai construir tecidos dentro do seu corpo, vai formar tecidos. Não, é o doce do arroz, da batata doce, da mandioca, do cará e tantos outros alimentos que nós temos que vai trazer esse doce saudável para construir esses tecidos dentro do nosso corpo. O corpo pede, então, né? O corpo pede. Só que o que acontece? Quando a gente está com um desequilíbrio muito grande, o corpo vai pedir aquele pudim, aquele quindim, aquele sorvete. Uhum. Vera, e uma questão, às vezes as pessoas podem pensar, eu não tenho prazer com nada, por nada, não consigo me conectar a isso. Ela se prendeu por tanto tempo nessas crenças, nesse medo, nessa rejeição, nessa falta de amor, que agora buscar isso novamente parece um pouco desafiador. Sim. Nesses casos, vamos começar a trabalhar essas energias. Eu tenho uma visão psicológica, mas também quero saber do yoga, da Ayurveda. Primeiro que ela tem que verificar onde esse prazer está preso ou simplesmente ela anulou esse prazer. Como que você pode observar se o prazer está preso em alguma parte do corpo? Sente muita vontade de comer. Come insaciável. Muita vontade de comprar. Ou um desejo sexual assim ardente que você não consegue se controlar. O prazer está preso em alguma parte do corpo. Agora, se você não sente, você às vezes não tem apetite, às vezes você não tem desejo sexual, às vezes a sua baixa estima está muito, você não tem vontade de passar um batom, de comprar uma roupa nova, de se cuidar, muitas vezes a pessoa está tão assim,
que até para, tipo assim, arrumar o cabelo, fazer uma coisa diferente, entendeu? Olhar para dentro de si, ela não consegue, porque em algum momento da vida dela, ela perdeu essa vontade de viver. E isso tem relação com o quê? O quanto muitas vezes ela se sentiu rejeitada, o quanto muitas vezes ela se sentiu culpada, ou o quanto ela não consegue se perdoar. Então, é uma reflexão assim, bem profunda para a gente fazer, que eu acho que vale a pena. Sim, e falando sobre isso, às vezes é a nível inconsciente, né? Se você não para refletir sobre a sua infância, sobre a sua família, sobre o amor que você recebeu, né? Sobre como você cresceu, o que você ouviu, o que você viu, você não consegue chegar nesse lugar. Aí você fica confuso, né? Por que comigo? Onde eu tô? O que eu estou fazendo? Eu tô sem vontade de nada. Mas é resgatar essa base. Justamente, é bem isso mesmo. E o resgate dessa base, gente, uma tarefa de casa, não tem como. Fecha os olhos alguns minutos, faça algumas respirações, faça essa introspecção consigo mesmo. E as perguntas que eu sempre ensino. O que essa situação está querendo me ensinar? O que eu tenho que aprender com isso? Em que eu estou contribuindo para que essa realidade continue acontecendo na minha vida? Por quê? Porque nós temos as nossas escolhas. Nós sim podemos mudar a realidade ou continuar naquela situação. E muitas vezes a gente não quer mudar a realidade, a gente quer continuar naquela situação porque a gente tem muitos ganhos. Esses ganhos geralmente estão relacionados com amor, carinho, afeto, atenção. E aí onde a gente não, às vezes a gente não quer se curar de determinado problema de saúde, às vezes a gente não quer sair de um relacionamento que às vezes está machucando muito a gente, ou às vezes a gente não quer sair de um trabalho onde às vezes a gente se sente escravo e a gente não consegue pedir as contas ou, sei lá, mudar a realidade e começar a trabalhar com outra coisa. Simplesmente a gente tranca toda essa energia e esse centro de força lida com isso. Para você ter uma noção, 5 bilhões e meio da população tem desequilíbrio nesse centro de força. Então é muita gente, né? Sim. E por que, né, fica desequilibrado? A gente pode pensar, eu sempre estou partindo da ideia de que o ser humano, ele é saudável, 100% saudável, e tem potencialidade e força para autorrealização. Então, a gente vem com esse corpo aqui, que já é uma superação de existência, né, que é a força da minha alma, da minha mente aqui, nesse corpo físico, e tá tudo funcionando, tudo para poder chegar na autorrealização que a gente fala. Mas por esses moldes, né, que a gente vai passando de geração em geração, essas crenças, esses implantes do que é certo, do que é errado, isso você não pode sentir isso, você tem que seguir isso, você vai adoecendo o seu corpo, que consequentemente tem poder ativo na sua mente, na sua alma. E você vai ficando doente, adoecendo. E a gente adoece também pelas emoções. A gente não foi estimulado a amar de forma genuína. A gente sempre ama querendo algo em troca, né? Sim. A gente ama e ao mesmo tempo julga. Então o amor é muito distorcido. Sim. As relações são muito distorcidas. E aí a gente não sabe mais sentir. A gente não entende a importância do sentir. E o quanto a gente nega também as experiências. Por exemplo, eu sempre falo, no processo de aprendizagem, de evolução, a gente precisa experienciar. E nessas experiências, às vezes vem desconforto, vem coisas diferentes, porque a gente está expandindo, e quando a gente está nessa fase de expansão, vem várias emoções. E aí a gente não quer sentir alguma coisa, a gente deixa aquilo para depois, é ruim, isso eu não vou sentir, ou a gente julga o que as pessoas estão sentindo também. Então, esse sentir distorcido interrompe o seu chakra, essa parte, que tá tudo ligado, né, com a sua profissão, com o que você vai criar, com o que você vai ser. Justamente, é bem isso mesmo. E trancou a energia, você vai sentir ou algum problema físico. Então, exemplo, tem pessoas que têm dores na lombar assim horríveis que não cura.
não sara, que, nossa, vira e mexe está ali. Muitas vezes o prazer pode estar preso naquela região, ou ela não está se permitindo, ou ela se sente culpada, seja lá de um relacionamento, seja lá de um trabalho que ela não está feliz, seja lá de algo relacionado à sexualidade e tantos outros problemas, e ela nem imagina que talvez isso tenha relação com esses processos dentro do corpo. Eu falo assim que o trabalho de linguagem corporal, de aprender a fazer a leitura do nosso corpo, ele é libertador, porque é aí que a gente começa a se conhecer, a gente começa realmente fazer essa conexão conosco mesmo e nos reconectar com essa centelha divina que existe dentro de nós, né? Com toda essa pureza que existe dentro do nosso ser. Sim, e é até interessante falar sobre o desequilíbrio desse chakra. Se está desequilíbrio, se você está sem vontade de viver, sem o libido, sem esse prazer, né? É uma grande oportunidade para você pensar, né, e buscar essa reconexão, essa força novamente. Se algo está desalinhado nas nossas vidas, ou no nosso corpo, esse desequilíbrio, né, essa falta de alinhamento é um convite para a gente trabalhar as questões que é para nossa evolução, né? Aonde ainda dói, aonde eu ainda não estou passando a verdade, tendo coerência na minha vida. Sim, sim. E uma reflexão. Eu sentir prazer, né? Sim, sim. E uma reflexão até que as pessoas podem fazer nas suas casas para saber o quanto você está em desequilíbrio nesse centro de força é: como está o relacionamento com meus pais? Tem algum sentimento mal resolvido? Raiva, mágoa, ressentimento? Com meu esposo, com os meus filhos? Como estão os meus relacionamentos? Gosto de relacionamentos superficiais ou eu gosto de realmente ter um compromisso, um relacionamento com a pessoa, de amor, de carinho, de respeito? Sou uma pessoa extremamente tímida ou uma pessoa extremamente escancarada e muitas vezes eu não consigo equilibrar esses sentimentos dentro de mim? Sinto muita raiva, sinto muitos ciúmes. Às vezes estou muito desanimada e não sei da onde vem tanto desânimo. E essa falta de realização que eu vivo no mundo das ideias, mas não consigo realizar nada, não consigo concretizar nada. E aí o que acontece? O tempo todo eu estou criando barreiras, nada flui, que é aquela famosa frase: os meus caminhos estão fechados. Para mim, nada acontece. Justamente, eu acho que são perguntas muito interessantes para a gente fazer a nível de pensamentos e sentimentos, e a nível físico. O que a gente pode observar nos desequilíbrios desse centro de força é nas mulheres. Geralmente tende a ter problema de útero, ovário, miomas, ovários micropolicísticos. E essa parte de útero e ovário, principalmente útero, ele tem muita relação com o pai, a figura masculina. Muitas vezes a gente sente um sentimento de raiva pelo nosso pai inconsciente, que a gente não sabe de onde que vem aquilo. E aí essa parte de útero, ovário nunca melhora. Às vezes você tem uma dificuldade de engravidar e você não sabe nem o porquê. Às vezes você tem um problema de impotência sexual ou até mesmo frigidez, que você fala: meu Deus, não sei o que fazer para resolver isso. Igual eu citei, dores na lombar, problemas nessa região aí de bexiga, boca, né? Gengivas também, gente, lábios, língua, tem muita relação com o desequilíbrio desse centro de força. E a famosa compulsão por comida, por alimento e por comprar. Eu acho muito interessante, porque parece que toda a roda da vida está ali ligada, parece não, está, né? A familiar, sim, a social, a física, a emocional. Inclusive, são áreas da vida que são importantes para o nosso desenvolvimento humano. Isso são pesquisas da psicologia positiva. E quando a gente traz esse conhecimento ancestral, a gente vê que realmente tem muito sentido, né? Você está me ouvindo bem? Não, o pessoal do Face está pedindo para você abaixar um pouquinho o seu áudio. Eu acho que se você tentasse colocar um fone de ouvido, eu acho que ficaria melhor. Tá bom, vou tentar. Já me falaram isso.
Eu já coloquei, porque eu falei assim, eu acho que vai ser melhor. Gente, aqui da live, vocês estão me ouvindo? Parece que tá meio travado para mim às vezes. Hoje tá. Para mim também a impressão que dá é que tá meio travado. Veja aí o pessoal do Face se agora melhorou. Agora que eu vi aqui que o Elzo passou uma mensaginha que abaixa o som, Letícia. Como pode melhorar isso? O que mais é Ai, possível não nessa sei. live? Hoje tá terrível. Gente, daqui do Instagram, vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Para mim tá travado há um tempo, o seu rosto também fica travado. Tá, porque tem, ó, a Patrícia mesmo está falando aqui, ó, sua imagem não está legal. E no Face, vamos ver aqui no Face. No Face tá meio. Não sei se tá legal e tal, se o pessoal tá dando para assistir legal. Mas vamos caminhando. Tem dia que a internet está muito devagar, acho que é muita gente conectada, né? Eu acho que até o Instagram tá cansando. Sim, sim. É Dessa a quarentena que já não é mais quarentena, né? casa mexendo na internet. Justamente, é bem isso mesmo. Para vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio de áreas da vida, de conexão? Como eu estava falando, existem 10 áreas da vida que são de tamanha importância para a felicidade do ser humano, né? E dentro dessas áreas tem a familiar, a emocional, a física, a espiritual, profissional, o social. Então são várias áreas. E quando a gente fala de corpo, de relações, de sentir, todas elas estão conectadas. Não adianta a gente deixar uma de lado ou negar algumas situações, porque o negar não vai impedir que aquela dor ali aconteça, né? Então, é o sentir e sentir com verdade. Eu acho que às vezes a gente não gosta, nós como seres humanos, de nos colocar num lugar de vulnerabilidade, aceitando as emoções dentro de nós. Só que é na vulnerabilidade que a transformação acontece, porque na vulnerabilidade a gente aceita as coisas, a gente aceita às vezes ter raiva de um pai, a gente aceita que a nossa família aconteceu isso, mas eu vim dessa família. A gente aceita as distorções com a relação com mãe e tá tudo bem a gente sentir e saber disso, é trazer para nossa consciência. Eu tenho uma mágoa, eu tenho algo que não foi curado, eu tenho uma dor ligada ao meu pai, à minha mãe, à minha infância, mas deixa eu olhar, deixa eu sentir. O sentir é a verdade do coração. E é o que vai guiar a gente para poder se transformar e se conectar com coisas maiores. Se a gente não trabalha essas energias do sentir da família, a gente não consegue desenvolver o nosso amor próprio, a nossa autoestima, que é o que está muito ligado a esse chakra também, né, Vera? Justamente, é bem isso mesmo. Porque se a sua autoestima não tá legal, se o seu amor próprio não tá legal, surge um sentimento, brota um sentimento de autorrejeição de si mesmo, e muitas pessoas têm problemas de fibromialgia, de dores no corpo todo, justamente porque tá vindo desse centro de força. Em algum momento, a pessoa sentiu esse sentimento de rejeição, seja do pai, da mãe, para você ter noção, eu vejo muito isso nos atendimentos, que eu acho muito interessante. Às vezes a criança se sente rejeitada, seja no ventre ou depois que nasceu, porque às vezes o pai e a mãe brigam por dinheiro, que às vezes não tem dinheiro suficiente para comprar ali o alimento, as coisas do dia a dia e tal, e a criança sente-se rejeitada porque eu acho que eu não sou bem recebida nesse lar, nessa família, por quê? Porque eu estou sendo um peso para o meu pai e para minha mãe. E aí vem um sentimento de rejeição muito grande. Ou então, às vezes, os casais, eles não se entendem, seja sexualmente falando, às vezes acontece alguma separação conjugal ali, entendeu? Às vezes a mulher vai dormir em um quarto e o homem em outro, e a criança sente esse sentimento de rejeição. Eu me sinto, tipo assim, eu estou sendo um peso. E todas as vezes que a gente desperta esse sentimento dentro de nós de que eu estou me sentindo excluído, eu não estou me sentindo pertencente a essa família, vem muitos problemas de saúde e a rejeição é o maior de todos. Uhum. Para quem chegou, e eu sempre estou repetindo sobre isso, né? Que essas energias, esses pensamentos,
porque pensamento é uma energia, fica plasmado nas nossas células. Então, não é só a nível inconsciente de pensar, de ter as coisas guardadas. É que tudo aquilo que a gente pensa vira uma energia plasma, vira um corpo físico, né? Uma matéria. E a gente vai carregando isso na nossa história, no nosso corpo, na nossa interação com as pessoas. Então, todo esse sentir, negado ou não, fica plasmado na gente. Sim. No yoga a gente chama muito isso de impressões kármicas, que são sanskaras, que são as memórias das nossas células. E isso fica tudo registrado, e é onde vem os problemas gigantescos no nosso dia a dia, e quando você começa a fazer uma terapia, tem muitas pessoas que não têm paciência de resolver isso daí. Somos igual uma cebola, muitas camadas. Você tira uma camada que estava estragada, e você fala, nossa, tá perfeita. Aí, de repente, você vai começar a utilizar aquela cebola, depois de 4, 5, 6 camadas que você tirou, tá lá, um processo, às vezes, que tá podre, alguma coisa assim, dentro de nós é a mesma coisa. A gente vai retirando essas camadas de dor e sofrimento que a gente foi acumulando ao longo das existências, e chega um determinado momento, você fala, não, agora tá jóia. De repente aparece um desconforto, algum desarranjo, uma dor, ou um problema de relacionamento, ou de trabalho, ou de família. Você fala, meu Deus, mas não resolveu? Uma coisa que eu sempre peço pro pessoal, que eu aprendi com o meu professor, ele diz o seguinte, gente, não queira resolver todos os problemas do dia para a noite. Você demorou 10, 20, 30, 40 anos para arrumar um monte de mazelas, um monte de dor, um monte de sofrimento. Então agora, o mantra-chave é calma. Paciência consigo mesmo. Paciência para desconstruir, né, os moldes que nós criamos e que criaram sobre nós. Justamente. Nós estamos ali, a nossa essência é o miolinho da cebola, e Sim. tem que ir descascando, e descascando, e se questionando, e refletindo. Cada conhecimento, cada que a gente tem contato, que a gente ouve, a gente tem que experienciar, né? Justamente. Então, eu não estou sentindo tanto amor pelos meus pais, por mim. Como eu posso desenvolver? Como eu posso perdoar isso? Como eu posso aceitar? Tá tudo conectado, literalmente, a ponto de que, se eu não amo meu pai, minha mãe, eu não honro a minha vida. Eu não honro estar aqui. Eu não honro o ar que eu respiro, os momentos felizes que eu tive, né? Então, você não vai estar honrando você mesmo, se aceitando. E aí, se você não se aceita, como você vai levar esse amor e se relacionar com outras pessoas? Então, é um efeito dominó. A minha base, a minha relação com a vida e com o poder de estar aqui, né? O meu libido de viver, de existir, e então eu amar o outro. A gente não consegue amar as outras pessoas de forma verdadeira se a gente não ama os nossos desafios com família e com a nossa história. E aí podem surgir aqui, mas é abandono de pai, e abuso, e todos os problemas, nem sei se posso falar problemas, mas todos esses desafios. E são experiências, né, Vera? A gente não pode julgar essas experiências. A gente precisa trabalhar o perdão, que a gente pode até falar depois do Ho'oponopono, mas trabalhar o perdão, porque estar vivo é esse lugar de superação, de chegar até aqui. E às vezes a pessoa precisa daquela experiência para evoluir. Justamente, é bem isso mesmo. E o mais importante, a gente, quando fala de perdão, a gente se preocupa muito em perdoar o outro, mas a gente jamais se lembra de que o mais importante é nos perdoarmos. Você falando de Ho'oponopono, aquelas frases do Ho'oponopono, quando a gente pronuncia elas, é para nós mesmos. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Então, quer dizer, eu me ressinto por eu ter agido dessa forma comigo mesmo, mas eu me amo acima de tudo. Uhum. Sou grata pela vida, sou grata por tudo. Eu vejo muitas vezes nos atendimentos que, principalmente quando perde alguém querido, algo assim muito profundo, que a pessoa cria um sentimento de raiva, de abandono, de sei lá, é uma mistura de sentimentos que às vezes a pessoa não sabe nem o que é. E aí o que acontece? Às vezes só está faltando um sentimento, uma virtude, que é a gratidão. O se sentir grato pelo
pai ter dado a vida, ou se sentir grato pela mãe ter dado a vida, ou simplesmente o fato de estar vivo, gente. A gratidão, ela nos liberta. Eu acho que são dois sentimentos assim, que eu gosto demais, que nos libertam, é a gratidão e o perdão. Sim, porque você está se libertando, né? Não é sobre dar o perdão para alguém, não é que você tem que perdoar o seu pai, a sua mãe, seu irmão. Você tem mesmo. que se perdoar por algum momento você não ter conseguido se conectar com esse amor. E falando isso, até parece uma filosofia muito bonita, mas parece às vezes até fácil, né? Trabalhar esse perdão. E é o que a Vera falou, a calma que a gente tem que ter, né? A paciência com o nosso processo. Se a gente já viesse para esse lugar aqui, com tudo estruturado, tudo pronto, eu tô ótima com a minha mãe, com meu pai, com as relações, já sei a minha missão, o meu trabalho. Qual crescimento você ia ter? E por que estaria aqui, né? Então, exatamente, desenvolver esses chakras, reativar, circular ele, é aprender sobre sentir, sobre amar, para chegar a um lugar de entendimento, de consciência. Eu acho que o mais importante é se você se permitir sentir esse prazer de viver, o prazer em estar vivo, o prazer em estar presente no momento presente, no aqui e agora. Sim, a permissão é a grande virada para você começar a trilhar esse caminho. Eu preciso me permitir. Você aceitaria desconstruir, perder tudo que você achou que era, para construir o que é real da sua alma, a sua força mesmo, para se conectar com coisas diferentes? Olha só, a gente tem que trabalhar o desapego, o soltar para ter algo novo. E será que a gente está preparado? Será que a gente quer? Será que a gente se permite a isso? Justamente, o baixar as barreiras, o tirar as máscaras, o olhar para dentro de nós sem sentir vergonha, sem se sentir culpado, sem auto-julgamento. É dessa forma que a gente consegue baixar as barreiras e enxergar realmente a nossa essência divina, o que existe de mais puro dentro de nós. Então, eu acho que a palavra é bem isso mesmo, Letícia, se permitir, dar uma chance para você mesmo. Às vezes a gente acha, ai não, eu tenho que dar uma chance para o outro. Primeiramente, você tem que dar uma chance para você mesmo, para você se conhecer, para você enxergar que existe dentro de você uma chispa divina, uma essência linda e maravilhosa que está assim sedenta para mostrar para o mundo o que você veio fazer aqui, quem realmente você é. E o que acontece? A gente só enxerga o lado feio, o lado sombroso, o lado negativo dentro de nós. E a gente não se permite enxergar esse lado luz dentro de nós, porque todos nós temos os dois lados, o lado sombra e o lado luz. E quando a gente olha para essas sombras dentro de nós, para esses traumas, essas dores, esses sofrimentos dentro de nós, a luz que existe dentro de nós, ela vai brilhando cada vez mais. Por quê? Porque essa sombra se transforma em luz. Esse eu acho que é o mais bonito desse processo de autoconhecimento, de se conectar consigo mesmo. Sim, às vezes está tão obscuro, né, esses pensamentos, essas crenças, que você não acredita nesse lugar de luz, nesse lugar de bem-estar. Você já perdeu as referências disso, né? Sim, justamente isso. O que nós vamos passar de prática para essa meninada hoje? Bom, falando sobre a autoestima, o amor próprio, né? E sobre amar a nossa base também, a nossa família, o Ho Oponopono para nós, para a família, e também para desenvolver essa autoestima, as afirmações. Quanto você se elogia, né? O quanto você se afirma, quando você traz aquela vibração de eu sou, eu vou para a sua vida. É muito mais fácil você falar não dá para mim, não consigo, será? Isso é o caminho mais fácil. Mas e se você pudesse escolher afirmar coisas positivas? Eu sou criativa, eu sou abundante, mas isso todos os dias, trazendo essa energia, essa força da vibração e do pensamento. Lembre-se sempre desse caminho. Pensamento, sentimento, emoção. E a emoção cria o meu campo. Então, para chegar aqui nesse campo, nessa afirmação real, eu preciso intencionar desde o pensamento. Então, trabalhar muito a afirmação para também potencializar os chakras, né, Vera?
Sim, sim, com certeza. O mantra que eu gosto muito para equilibrar esse centro de força e a cor que a gente pode estar trabalhando cantando esse mantra, tire 1 minuto do seu dia, entendeu? Coloque as suas mãos ali naquela região, as mulheres na região do baixo ventre, os homens na parte inferior do abdômen, feche os olhos, faça algumas respirações profundas, mentalize a energia de cor laranja nessa região ali, fortalecendo esse centro de força, ativando a energia desse centro de força, abrindo esse centro de força suficiente na medida certa e comece a cantar o mantra LAM, o mantra VAM por algumas vezes. Porque o mantra VAM é o mantra desse centro de força, que vai ajudar bastante a equilibrar a energia desse centro de força. Qual chás, ervas ou pedras ligadas a esse chakra? A pedra ligada a esse chakra que eu gosto muito de trabalhar, que eu já fiz a experiência com ela e deu um resultado fantástico, é a calcita laranja. Teve um dia que eu estava com um desconforto muito grande nesse centro de força. Aí o que eu fiz? Eu coloquei uma pedrinha de calcita laranja no umbigo e deixei ali um tempinho. Gente, foi fantástico. Deu um resultado assim maravilhoso. Aquele desconforto, aquele mal-estar que eu estava, melhorou muito. Muito mesmo. Me veio agora também, né, o quanto a gente nega esse corpo e quanto isso atrapalha no funcionamento energético dos nossos chakras. Quando quando você não se acha bonito, você julga esse corpo, isso não tá bom, eu não tenho isso, eu deveria ser assim. Você está o quê? Fazendo com o seu corpo? Tirando a vida, a vitalidade dele de existir. Então, por isso é importante você tocar esse corpo, se afirmar, ter um contato. A gente só vai desenvolver, expandir quando a gente trabalhar a vida desse corpo mágico, porque ele é mágico, porque ele está aqui, né? E estar vivo é essa integração, como eu falei. Justamente, é bem isso mesmo. E é o contato diário, né, conosco mesmo, né, esse processo de autoconhecimento, de conexão conosco mesmo, né, o se permitir, se amar do jeito que você é, sem autojulgamento, sem autoculpa. Sim. E é isso. Vocês estão com algumas dúvidas? Querem algum assunto? Temos alguns minutinhos ainda. Vamos falando. Quando a gente fala em emoções, né, há tanto para falar sobre o sentir e desconstruir. Sim. Porque muitas vezes, Vera, eu sinto como se as pessoas quisessem controlar as emoções. E a emoção está muito ligada à água, à fluidez, né? E a gente não quer deixar fluir, a gente quer controlar as coisas, a gente quer que seja daquele jeito, só que isso é muito limitante. Você consegue controlar uma água, um exemplo, quando vem um maremoto, aliás, quando vem um tsunami, não consegue reter a água, não consegue controlar. Vamos supor, de repente a torneira lá da sua casa você esqueceu aberta, de repente encheu o tanque e está alagando a casa toda, e você vai conseguir conter aquilo ali de uma hora para outra? Você pode ir lá, correr e fechar a torneira. Mas até você limpar a casa que ficou cheio de água, até você tirar a água do tanque, então quer dizer, é com o tempo. Não tem como a gente resolver isso de uma hora para outra. Então é esse processo, gente. Na natureza é assim, e nós fazemos parte da natureza. Então não adianta a gente forçar a natureza ao ponto de querer as coisas para ontem, de querer resolver tudo para ontem. Não. É devagar. Tem um professor meu que ele falava muito assim, o caminho da saúde, ele é subir montanha acima, degrau por degrau. O caminho da doença é descer rolando montanha abaixo. Então, quer dizer, para você desequilibrar os chakras, é muito rápido. Você está aqui, vamos supor, eu faço uma técnica energética, eu faço um atendimento e tal, eu meço os chakras usando a radiestesia, tá tudo redondinho, bonitinho. Eu saio na rua, ou de repente eu recebo uma ligação, já desequilibrou tudo. Por quê? Porque é energia, gente. E o segredo é estar presente no momento presente, aprender a não se identificar, a comportar-se como espectador, como se estivesse olhando em frente à tela de uma TV. Se veja de fora, num momento de raiva, de mágoa, de ira,
e tantos outros sentimentos que manifestam dentro da gente. Começa a desenvolver essa percepção dentro de você que todos nós temos, todos nós podemos desenvolver esse sentimento dentro de nós, é nato, é da nossa natureza, só está aí, e não funciona direito porque a gente não utiliza, e tudo que não se utiliza no nosso corpo se atrofia. Então está aí, é de cada um de nós. A energia é movimento, né? Ela precisa estar em constante movimento. Justamente, é bem isso mesmo. E é isso. Eu acho que falta 10 minutinhos para terminar. Ou menos. Acho que 9 agora. Eu acho que fica muita reflexão ligado a esse chakra, né? Sim. Sobre o que eu sinto, o que é verdade, coerência, trazer para a consciência as suas relações com seu pai, com a sua mãe, aonde ainda está distorcido e que você não consegue se conectar com o amor real, né? Com amor genuíno, sem esperar nada em troca. E então trabalhar esse perdão, essa aceitação, porque você só está aqui hoje porque você veio dessa família, e o seu aprendizado está ali. E aonde você tem mais dificuldade de se desenvolver, de se conectar, talvez no trabalho, ou no relacionamento, ou até mesmo no sexo, qualquer coisa, é onde mais você tem que dar atenção e levar sua energia, né? Que o seu maior desafio talvez seja sua maior cura, seu maior salto. Uhum. Justamente, é bem isso mesmo. Eu acho que é isso. E as 2 palavras que eu deixo para terminar é gratidão e auto-perdão. Autocompaixão de si mesmo. E tá tudo certo. Sim. E Vera, para chegar nesse lugar de gratidão, nem sempre é fácil, né? Mas é com muita prática, de buscando todos os dias um pouco. Se não começar já, a gente não chega nunca. Então comece agora, né? É isso aí. Então tá. Eu acho que é isso, então. Espero que o pessoal tenha gostado da mensagem. Se ficou alguma dúvida e tal, e quiser entrar em contato conosco, inbox, estamos aí para ajudar. Travou um pouquinho aqui. Uhum. Mas acho que agora voltou. Mas é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, podem nos mandar. Estou sempre querendo responder, passar isso. Porque até chegar no último chakra do eu entendo, a gente vai percorrendo caminhos de que estamos conectados. Então, a sua evolução aí é importante para mim, para a Vera, para nossa família. São partes, são células do macro, do universo. Então, a gente precisa, sim, despertar, levar, servir, e em busca desse amor, né? Uhum. É isso aí. Mas é degrauzinho por degrauzinho. Paciência consigo mesmo. Uma frase que eu gosto demais de falar no final da aula de yoga para os meus alunos. Paciência e tolerância, principalmente consigo mesmo. É isso. Gratidão, Vera. Gratidão a todos. Gratidão a todos que participaram, tanto do Insta quanto do Face. Espero que tenha dado certo. Se não der certo, a gente vai aqui estudando e pesquisando até a gente deixar tudo redondinho. A gente está tendo muita paciência para aprender a mexer nessas redes sociais. Não, a gente consegue. Então tá, gente. Então tá. Um beijo. Namastê. Beijo. Beijo.